Created with free version for non-commercial use. Palestra idílica de uma filosofia. Eu quero simplesmente mostrar em minha filosofia um acervo bem definido que em diversas palavras encontraremos no termo um conjunto de palavras em que possamos simplificar uma crônica estabelecendo uma metafísica em que um verso pode sistematicamente mostrar o lado filosófico em que aglomeramos uma relatividade de diversas classes em que as palavras correspondem a um gênero e sentido que sucessivamente vamos fantasiar uma história como um simples verso de descrever uma filosofia que teoricamente exploramos como um conto filosófico que buscaremos na lógica o amor que sentimos e temos por uma palavra em tudo que se trata de filosofia. Quero explicar um pouco sobre filosofia e suas relações. O que é filosofia literalmente? Amor pela sabedoria é o estudo de questões gerais e fundamentais sobre a existência, conhecimento, valores, razão, mente e linguagem, frequentemente colocadas como problemas a se resolver. O termo provavelmente foi cunhado por Pitágoras c. 570-495 BC. Os métodos filosóficos incluem o questionamento, a discussão crítica, o argumento racional e a apresentação sistemática. As questões filosóficas clássicas incluem: é possível saber qualquer coisa e provar que se sabe? O que é mais real? Os filósofos também colocam questões mais práticas e concretas, como: existe uma maneira melhor de se viver? É melhor ser justo ou injusto se houver como se safar? Os seres humanos têm livre-arbítrio. Historicamente, a filosofia englobava qualquer corpo de conhecimento. Desde o tempo do filósofo grego antigo Aristóteles até o século XIX, a filosofia natural abrangia a astronomia, a medicina e a física. Por exemplo, a obra de Newton, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica 1687, mais tarde classificada como um livro de física. No século XIX, o crescimento das universidades de pesquisa modernas levou a filosofia acadêmica e outras disciplinas a se profissionalizar e se especializar. Outras investigações intimamente relacionadas à arte, ciência, política ou outras atividades continuaram parte da filosofia. Por exemplo, a beleza é objetiva ou subjetiva? Existem muitos métodos científicos ou apenas um? A utopia política é um sonho esperançoso ou apenas fantasia? Os principais subcampos da filosofia acadêmica incluem a metafísica, a preocupa-se com a natureza fundamental da realidade e do ser, epistemologia sobre a natureza e bases do conhecimento, e seus limites e validade, ética, estética, filosofia política, lógica e filosofia da ciência. Tudo se começa como uma emanação entre a psicanálise, metafísica e a filosofia que simplesmente eu quero formar uma classe em que a ideia possa nos dizer em contradição de um termo ou uso substancial de um verso que será transformado em uma frase. O amor é como um leme que nos faz remar e nos faz reagir sentimentalmente sobre várias portas da mente que nos impulsiona a uma reação entre uma relação mais dedicada a outra em que por uma necessidade de simplicidade em que sentimos atraídos como uma flechada reta de nossas afeições que tudo se tornou em um caso pacificado de prazer aonde a euforia tomou conta de um espaço em que vamos lutar e desejar esta vontade ou ideia que estamos amando em que buscaremos a vontade em que nos aprisiona em um círculo de meras circunstâncias em que as nossas fantasias podem nos dar caminho a belas aventuras que nos propulsionam mais amor que não podemos esquecer e que tudo está sobre uma fronteira que não enxergamos o ódio que talvez possamos liberá-lo como uma contradição de ciúmes relacionados ao amor que simplesmente nos quer dizer que estamos transformados em um ser que fomos surpreendidos por algo relativo
relativo ao comum e que nos revelamos de qualquer maneira em que tudo na vida possa estar contido sobre este espaço de tempo que é indispensável, temeroso, apreciador em que todas as relevâncias da vida possam nos dizer que simplesmente estamos amando alguém, que na lógica seria mais ou menos um sentido próprio em que desenvolvemos uma conduta mais aprimorada ao termo de prazer que nos faz padecer a outra, e por uma noção mais clarividente em que tudo se torna algo substancial de certos pensamentos que desafiam nossos sentimentos, por uma contradição emocional de vermos as coisas ao nosso redor nos tonificarem como um fator psicológico em que somos levados a um fascínio de amar que não tem alguma patologia, nem mesmo são fatores em comum, porque em tudo há sistematicamente uma energia ou fator elétrico que estão nos propositando um compromisso que sempre nos chamam a atenção e que nos faz bem, porque a lógica do amor seria simplesmente a procura de um ponto de relação que buscamos afeto por alguém e que essa pessoa nos transformou em algo que fomos levados sob um desejo explorador de se conhecer, que em tudo e por tudo se dar ao prazer que poderia estar direcionado a uma fantasia antepassada que sempre criamos como um veículo de prazer em que sempre sonhamos com as suas capacidades que são quase inexplicáveis, por uma lógica que se tornamos admiradores secretos de uma relação em que procuramos uma amizade que possamos nos definir que estamos amando alguém sistematicamente, e este fator possa nos mostrar algo em comum que nos formaliza entre um conceito de vencer certos obstáculos na vida de coragem, entusiasmo, admiração, afeto em que as nossas capacidades se entrelaçam a um fascínio pela vida que procuramos, compreensão, atitude, perseverança entre um contato que não queremos perder de vista, e que tudo seria uma manifestação emocional de nossos desejos em que possamos dizer que estamos amando, e que o amor é simplesmente uma reação de afeto em que procuramos nos identificar com os nossos desejos, sonhos atribuídos que possam se destinar ou foram certamente destinados como uma emanação de uma natureza contraditória da vida em que somos levados ao prazer de conhecer alguém, e que esta pessoa talvez possa nos dizer o que sente também por nós, e que tudo esteja sobre um circuito relacionado a uma certa circunstância do amor em que possamos acreditar na realidade do que pudéssemos ter sonhado, e que este prazer poderia se tornar algo mais desejado, aventureiro e transformado em prazer como forma de ganho, ficando livres do desespero quando a luta que se consiste em uma pequena lógica de sobrevivência em que o amor torna-se algo relativamente fantástico, em que nos completa e nos faz feliz em quase todos os aspectos de natureza humana, e que o amor seja a prova ideal de que estamos gostando de alguém por afeição, admiração, ficando toda essa lógica mais baseada no amor físico, que é relacionado ao prazer carnal que nos faz desejar o sexo, que nos leva ao inesquecível prazer de gozar desse amor carnal, e tudo fica entre uma oposição que talvez possamos ter sentido o amor de dentro para fora, como seria na lógica mais realista e comprometedora entre duas pessoas que nunca se viram e simplesmente se conheceram, ficando esse amor mais afetivo relacionado ao verdadeiro amor que se faz gostar e que se pode amar, e que talvez durara por muito tempo, e que simplesmente não podemos pegar esse amor e na física podemos simplesmente conduzi-lo aos nossos íntimos, e sim reverenciamos sobre tudo e todas as coisas como um verdadeiro amor, em que possamos dizer que a filosofia nos ensina a amar de outra maneira, enquanto sinonimamente amor é amar, e sim estaremos conquistando um lado da vida que sugerimos que estamos inatos pelas nossas vontades de corpo e alma, e que talvez estejamos sendo atraídos por um fator positivo que a natureza não pode reagir ao lado contrário desse amor, porque a vida nos ensina a sempre procurar as vantagens, ficando quase tudo por uma relatividade de certezas, ganhos e satisfação, que serias o lado oposto da irrealidade de conhecermos a si mesmo e não a outra, se baseando como sempre em um estudo preliminar que procuramos o bem esquecendo o mal, e que seja feitas nossas vontades, e nem tudo e todos seriam iguais por não serem otimistas, e que possam usar sempre o lado obscuro da vida, que encontramos todas as incertezas como incapacidades,
desamor que pode ficar como um contratempo da força da vontade que nos move de uma maneira repentina que possa nos distrair e que não seja negativa, como procurar a sinceridade, prazer de amar alguém para se relacionar, porque o amor seria simplesmente uma força que nos impulsiona a aceitar como certeza, capacidade de acreditar em alguém e que tudo possa ser esclarecido como base de uma reação de luta mais voltada ao relacionamento e amor por alguém, e que esse amor seria talvez apenas um começo de uma boa aventurança em que possamos compreender a lógica de amar, e que fica o amor como um instrumento fundamental de uma existência criadora de afeto sobre as boas intenções do ser humano, que na filosofia sempre resgatamos o amor pela sabedoria, como também apreendemos a amar como se aprofundar em algo superlativo que nos comove em uma reação de luta distanciada do desprazer de conhecer alguém, e que este alguém seja realmente a pessoa desejada, ficando como caso bem relacionado ao amor que sempre constrói sobre certas manobras de paz, reação de luta em que tudo também é escrito como Deus nos fez e que sempre nos emanou, como se diz que Deus fez o homem sobre sua semelhança e que lhe ensinou a amar sobre todas as coisas do paraíso, ficando o inferno como um propósito do escuro onde as almas são levadas para pagar os males que cometeram na vida, que se é no inferno que se representa o ódio sobre todas as capacidades do ser e estar onde possamos conhecer tudo aquilo que está por fora do comum, e as suas referências seriam se tornar o mundo sobre as pessoas um lamento em que o amor não pudesse estabelecer seu fluxo, que podemos classificar como bem, que é um advérbio que mostra afeição a alguma pessoa, enquanto o ódio é um substantivo masculino que representa o mal, que não mostra afeição a alguma pessoa, e que certamente podemos prescrever em tudo sobre o amor que está sob o lado claro da vida, que se diferencia do lado contrário da vida, que é a morte, que representa o mal, enquanto a vida representa simbolicamente o bem, que nos faz reagir sobre tais compromissos afetivos, sobre nossas fantasias e sonhos que se passam de uma vontade própria, sobre uma variedade psicológica de se identificar com alguém e mostrarmos devotos esta pessoa, que em minha filosofia eu explico sobre o amor e suas relações que possam nos formalizar sobre uma concordância e fascínio de nossas vontades, que emocionalmente tudo se esclarece psicologicamente, o que chamamos de psicologia ativa, que é a ciência que trata dos estados e processos mentais, do comportamento do ser humano e de suas interações com o ambiente físico e social. Eu quero simplesmente mostrar em minha filosofia um acervo bem definido, que em diversas palavras encontraremos no termo um conjunto de palavras em que possamos simplificar uma crônica, estabelecendo uma metafísica em que um verso pode sistematicamente mostrar o lado filosófico, em que aglomeramos uma relatividade de diversas classes em que as palavras correspondem a um gênero e sentido, que sucessivamente vamos fantasiar uma história como um simples verso de descrever uma filosofia que teoricamente exploramos como um conto filosófico, que buscaremos na lógica o amor que sentimos e temos por uma palavra em tudo que se trata de filosofia. Quero explicar um pouco sobre filosofia e suas relações. Por Roberto Barros. Created with free version for non-commercial use.